Tudo E bom, aí, tudo Melissa? bom? Nossa, que prazer, que honra estar aqui com você. Que honra poder estar aqui com você, Irene. Gratidão enorme pelo convite, viu? Ah, nossa, é assim, há muito tempo que eu queria bater um papo com você. A gente se conheceu assim, bem en passant, né? Lá no Bem Conecta. rapidinho, né? Isso. Mas nós temos algumas coisas em comum, ou uma coisa em comum que eu acho que é muito especial para mim e para você, que é o Gaia Education, né? Verdade, é verdade, é verdade. O Aí eu Gaia, o vou. Gaia é um divisor de águas, né? Ou, imagina, assim, muda tudo, né? Depois eu vou, vou te perguntar um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência lá, tá? Você me dá um segundo que eu só vou fazer uns avisozinhos, só para relembrar o pessoal. É, aí na nossa bio, a gente tem o Linktree com vários links para as nossas redes. Tem um link para o PayPal, para doações para o Projeto Araras, porque nós sempre precisamos de doações. Qualquer quantia é bem-vinda. Temos um link também para quem quer se associar ao projeto, né, para participar mais ativamente, né, sendo um associado. Lembrando também que a gente aceita voluntários para nossos diversos projetos em várias áreas, parcerias também para os novos projetos que estão surgindo, de reflorestamento, de compostagem pública, enfim, para tudo isso. Então, vamos começar esse papo com a Melissa Bivar, que é uma empreendedora social, designer em sustentabilidade, é uma pessoa que planeja novos negócios, pesquisa novas economias, e é para isso que a gente está trazendo ela aqui para contar um pouco para a gente como é que é isso, o que que é isso. Né? A gente está com o tema dessa live seria economia regenerativa, mas é uma coisa muito ampla. Uhum. A Melissa é especialista nisso e vai contar um pouco para a gente o que, que é isso, o que, que é economia regenerativa. Mas antes, eu queria pedir para você, Melissa, para você se apresentar, falar um pouco de você, contar para a gente como que você chegou nisso, né? Um pouquinho da sua trajetória Uhum. de vida, por favor. Tá, tá. Obrigada, Irene. Obrigada por estar aqui com vocês, viu? O Projeto Arara Obrigada já a está no meu você. coração já há algum tempo, então, assim, só de pensar que a gente pode conectar essas pontas, assim, dá um quentinho no coração, né? É, Quando conectar a iniciativa, né, da gente poder estar juntos, cuidando daquilo que é tão valioso para a gente, que é a vida em si, né? Através de mecanismos que são mecanismos sociais, né? Os nossos recursos, a forma pode vir a cuidar dessa vida ativando os recursos que a gente tem à nossa disposição, né? Enfim, deixa eu te contar mais ou menos a minha uhum, jornada. Eu tá. passei muitos anos dentro do modelo corporativo tradicional, né? Eu trabalhava para o setor de energia, petróleo e gás, né? Sou formada em comunicação social e especializada, né, pós-graduada em gestão de negócios sustentáveis. A minha área dentro das corporações de óleo e gás e energia estava relacionada à sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Foram 16 anos assim de muita experiência, eu curti muito o que eu fazia dentro das empresas, senti que eu realmente estava contribuindo com alguma coisa que fazia sentido, o sistema funciona de fato, né? Mas em 2010, mais ou menos, eu comecei a questionar esse meu lugar, né? Esse lugar de que para mim durante muitos anos fazia sentido. Em 2010 começou a não fazer mais tanto sentido, porque eu trabalhava na área de sustentabilidade, então a minha sensação, né, o meu desejo era sempre de estar cuidando verdadeiramente daquilo que eram os grandes impactos dessas empresas, né? É um setor de alto impacto, né? Socioambiental. Então, mas em algum momento eu percebi que estava num
normalmente não contribuição. Tá. Melissa, só um minutinho, tá cortando um pouco. Tá cortando para todo mundo? Consigo. Deixa eu ver se eu consigo Tá, mudar tá cortando um de. pouquinho. Deixa eu ver aqui, eu já Desculpa, tô no pessoal, 4G. desculpa, Melissa. Você Imagina. tá, você tá aqui em cima ou você tá no Rio? Eu tô no Rio e a Ah, internet tem ficado oscilando muito. oscilando. Tá Ainda tá certo. cortando? Não, melhorou, Ainda tá melhorou. cortando? Não, Melhorou? melhorou, melhorou, Tá. melhorou. Que bom. Em 2010 eu comecei a questionar, né, esse meu papel e o quanto que eu era essa enxugadora de gelo. Ainda tá cortando? Eu tô vendo pela sua carinha. É, um pouquinho, mas vamos ver. Eu tô conseguindo te ouvir. A imagem é que Deixa eu ver tá se eu ruim. consigo mudar pra cá sem ser melhora. Você me diz se melhora. Vou caminhar pela casa e tentar novos tipos. A gente vai enganando a internet. E agora? Tá um pouquinho melhor? O som tá bom. A imagem melhorou. Eu acho que agora de repente vai, hein? Vamos ver. Tá. Bom, então eu comecei a questionar, como eu estava dizendo para vocês, né? E em 2010 eu decidi que eu precisava fazer uma mudança na minha vida, mas eu não tinha clareza de que mudança seria essa. Então eu comecei a investigar se eu fosse sair do modelo corporativo para onde eu iria, né? Uhum. E passei um ano investigando, não consegui chegar a uma resposta, eu percebi que eu precisava fazer a mudança e descobrir no caminho, né? Como é que seria Uhum. essa minha nova jornada, onde eu iria aplicar os meus conhecimentos, né, na área de sustentabilidade, né, na área de comunicação, de relacionamento, num novo formato. Sim. Porque o que eu questionei, que foi o mais forte de tudo, é o modelo do negócio tradicional. Então, quando eu olhei para esse negócio tradicional, né, e vi a proposta de valor do negócio para a sociedade, né, e o Uhum. volume de impacto que esse negócio causa ao entregar essa proposta, isso começou, é uma equação que para mim não faz mais sentido, sabe? Então, o que eu comecei a questionar é como que podemos criar novos negócios. Negócios que, a partir da sua origem, já sejam cuidadosos. Negócios que, a partir da sua origem, não criem esses impactos nessa magnitude, né? Mas que Uhum. já busquem soluções que sejam integradas ao sistema, ao modelo do negócio, né? Uhum. Então, esse foi meu questionamento, esse foi meu incômodo, e acabou que esse incômodo vem sendo, assim, a linha condutora dos meus processos investigativos, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a entender mais sobre processos colaborativos, né? Entender mais sobre como que nós poderíamos nos organizar em termos de corporações, negócios, mesmo de uma forma diferenciada do modelo hierárquico tradicional, como que poderíamos construir novas formas de a gente se relacionar economicamente diferente. É, tá cortando de novo. É, Não deu sei uma o que fazer. cortadinha de novo. É, tava indo bem e cortou de novo. É, Tá, então. ah, São coisas, né, que a gente tem que vivenciar. tem que lidar. É o bom e o ruim do online, da rede, né? Mas enfim, eu acho que a gente vai É conseguir. verdade. Vamos que a gente vai conseguir. Tá? Então, Melissa, só para a gente dar um assim um exemplo mais prático, né? A gente tem um público bastante Aham, diversificado. O que seria uma diferença básica de um negócio, vamos dizer, clássico e de um novo negócio tá. sustentável, sem hierarquia? Dá um exemplo mais assim prático para todo mundo poder ver essa diferença. Tá. Um negócio, assim, nesse modelo, vamos dizer assim, dessa economia mais, chama de velha Aham. economia, né?
é um negócio que ele não, ele tem uma série de externalidades, eu não sei se esse termo é um termo comum para todos, então, externalidades são impactos que o negócio tradicional gera, né, no nosso sistema natural, Uhum. né, e social, que não são computados nesse negócio. São impactos bastante graves, muitas vezes, e que não são computados no negócio, o que torna esse negócio mercadologicamente atraente. Né? Então, assim, é um negócio, um produto ou um serviço que é atraente para o mercado, porque ele tem um valor que é acessível para as pessoas, e aí cria essa ilusão de que aquele produto ou aquela organização pensa, né, nesse acesso, né, em termos de financeiros, né? Mas o que acontece? Por trás disso existe uma série de impactos sociais e ambientais que não são computados e não são cuidados adequadamente, tá? Uhum. Certo. Um negócio que tem um pensamento na economia regenerativa, ele pensa todo o ciclo de existência dele. Então, assim, toda a cadeia produtiva dele, e todo o final da cadeia, que muitas vezes, em caso de produtos, né, se transforma em resíduos, né? Você está produzindo algo, você tem muitas vezes um resíduo do processo produtivo e outro resíduo que é do produto em si, uma vez que o produto é vendido, Uhum. né? Então, são dois momentos em que a gente gera resíduos em caso de produtos. Então, esse negócio regenerativo, ele pensa as soluções para todos os campos Certo. da produção no caso do produto dele. No caso do serviço, é a mesma lógica. Uhum. Entende? Entendo. Não sei se eu consegui ser Não, foi clara. bem clara. Foi bem clara, sim. Quer dizer, Que bom. porque os novos negócios, né, eles não são baseados apenas em dinheiro, em lucro, né? Eu acho que eu não sou uma Exato. especialista, eu estou aqui, né, com uma especialista, então eu também estou aqui aprendendo. Mas o que eu entendo é exatamente isso, né? Que as novas economias e os novos negócios, eles não são baseados apenas em dinheiro e lucro. Eles levam em conta Exato. vários fatores sociais, ambientais, culturais. É isso, Melissa. Exatamente, exatamente, Irene. O propósito hoje em dia tem sido o coração dos novos negócios, né? Uhum, Então o negócio ele existe para cuidar de algo, né? A princípio, uma empresa surge para cuidar de uma necessidade que já tá latente na sociedade, uhum, né? A necessidade de lidar com os resíduos, a necessidade de lidar com nutrição, né? Uma nutrição melhor, a necessidade de lidar com a educação, com a comunicação. Então, o negócio ele surge para cuidar de uma necessidade. Em algum momento, né, ao longo desse último século, esse olhar de cuidar de uma necessidade da sociedade se desvirtuou para fazer com que a sociedade cuidasse da necessidade de alguns indivíduos, uhum, entende? Então, é como se o negócio parasse de cuidar daquilo que é da sociedade e fornecesse soluções, né? E e construísse uma lógica em que a sociedade passa a sustentar aquilo que é importante para o negócio, sabe? uhum. Inverteu a lógica. Sim, E o que eu acredito é que sim, agora todo sim. esse movimento das novas economias, a gente precisa resgatar esse lugar de que o negócio tem um papel efetivamente social, né, Claro. de cuidar daquilo que é importante para a sociedade. Né? Então, os Uhum, negócios nascem com um propósito muito claro, né? E com uma proposta de valor também muito clara. uhum. E que envolve todos, né? Todos que estão E que, em volta, né? Uma grande rede, vamos dizer, né? De uma certa exato, forma, envolve a todos, né? exato, Sim. exatamente. E tem Melissa, e um você aspecto. Uhum. Ah, não, é porque a gente está com um delay, desculpa, Irene. Imagina. Pode Perdão. falar, por favor. É, tem, tem um aspecto do empreendimento regenerativo que eu acho que é um aspecto muito importante, que é da linha do pensamento de desenvolvimento regenerativo, que é
O negócio, ele nasce percebendo essa necessidade, mas ele, antes dele florescer, né, ou seja, antes dele se desenvolver em modelagem de negócios, ele olha para o lugar onde ele vai atuar, né? Então, ele tem um olhar territorial, né? E a partir desse olhar territorial é que ele vai realmente finalizar o desenvolvimento do seu modelo de negócio. Então, assim, essa conexão com o território, né, para perceber exatamente quais são as necessidades que esse território tem em termos de desenvolvimento, né, e de potências, é que vai efetivamente responder aquilo que o negócio veio, né, para suprir, vamos dizer assim. Certo. Então, é um vínculo muito íntimo, né, do novo negócio, desse negócio que olha pelo desenvolvimento regenerativo. E eu sei que você, dentro, né, dos vários projetos que você tem o Reeconomy, né? E que é um projeto local, né, de um bairro no Rio de Janeiro, né? Eu tô Exatamente. fascinada por isso, porque eu sou da região, eu sou uma carioca com o coração petropolitano, mas eu nasci no Catete, no Rio de Janeiro. É, e eu sei que o Reeconomy, ele tá nessa região ali das Laranjeiras, Isso, né? exatamente, E eu exatamente. acho muito legal porque a gente está aqui, a gente é do projeto Araras e a gente trabalha por Araras, né? Que também ali é uma Sim, micro-região no município. É um pedacinho de aham. paraíso, né? Mas é uma micro-região no Uh, município de Petrópolis, que é um grande município. E eu acho que a gente sim, podia aprender muito com o Reeconomy. Quem sabe um dia fazer um total. Reeconomy aqui, né? Ai, sonho total. Então, Melissa, você conta pra gente o que que é o Reeconomy, por favor? Conto sim. É, um dos movimentos que eu faço parte chama-se Movimento Cidades em Transição. Sim. É um movimento que nasceu no interior da Inglaterra em 2006 e veio para o Brasil em 2009. Né? E em 2011 eu tive a oportunidade de integrar o movimento e é um movimento que trabalha pela transição, né, das cidades. Né? Então é um movimento que trabalha especificamente unindo comunidades, né, para a gente reimaginar e reconstruir o mundo a partir dos nossos sonhos, da forma como a gente acredita e deseja ver o mundo acontecendo. Né? Então, é um movimento lindíssimo, muito inspirador e que trabalha com engajamento, basicamente, e ação efetiva na comunidade. O Reconomy é uma iniciativa, um movimento que nasce dentro do movimento dos Cidades em Transição, Aham. né? Nasceu também na Inglaterra É o e se Transition espalhou pelo Towns, né? mundo. Uhum. O Transition, exatamente. E o Reconomy se espalhou pelo mundo também. Hoje nós temos um grupo de praticantes de reeconomia, né? O Reconomy Practitioners, que qualquer pessoa que esteja investigando novas economias pode fazer parte. É uma comunidade no Facebook bastante ativa. Uhum. E nós trocamos muito ideias sobre, enfim, iniciativas que podem ser desenvolvidas localmente para apoiar uma transição econômica, tá? O Reconomy, ele tem um foco de é, uma economia relocalizada para o desenvolvimento regenerativo. Né? Uhum. Então, o foco do Reconomy é olhar para como que a gente pode, através de mecanismos de localização econômica, ou seja, da gente apoiar iniciativas locais, né? Produção local, conexões locais, né? Cada vez mais comércios locais fortalecidos, para a gente criar um sistema resiliente localmente, economicamente localmente, né? Então, esse é o foco do Reconomy, porque a gente acredita que a partir dessa lógica, né, de resiliência econômica local, a gente começa a criar mecanismos juntos com uma comunidade, né, com vínculos mais fortalecidos, né? Podemos criar mecanismos da gente desenvolver o território com um olhar cuidadoso e um olhar mais regenerativo, né? E a Uhum. regeneração nesse sentido de cura mesmo, né? Certo. O que não está bom, né? Se a gente tem no nosso território
um processo de emissões, né, muito grande, vamos dizer que a gente tenha muito volume de carros, né, ou fábricas naquele determinado território, como podemos olhar para mecanismos econômicos, soluções através de empresas que possam dar conta de minimizar esses impactos, diminuir esses impactos, enfim, né, caminhos nesse sentido, Certo. entende? A gente chega no Brasil, né, com o Reconomy, trazendo o projeto, especificamente o projeto do Fórum de Empreendedorismo Local Regenerativo. Nós começamos a jornada em março desse ano, abrindo inscrições, fazendo movimentos, encontros online com todas as pessoas que estavam interessadas. E temos aberto 2 frentes de participação no fórum. A frente do empreendedor, aquele que deseja redesenhar o seu negócio a partir da lógica regenerativa, ou que tem uma ideia de negócio que queira fazer com que esse negócio aconteça a partir da lógica regenerativa, e tem como se inscrever como investidor em 4 dimensões. A partir, isso que eu queria que depois você do falasse olhar, um pouco das 4 dimensões. Isso. Isso é com base na fluxonomia 4D, desenvolvida pela Lala Denzenlin, que é uma futurista paulista incrível, né, com quem eu tive a oportunidade de estudar fluxonomia, né? E aí nós trouxemos a lógica do fórum a partir do investimento em 4 dimensões. Então o empreendedor mapeia não só a sua jornada em modelagem de negócio a partir da lógica regenerativa, como ele mapeia também quais são as necessidades que o negócio dele tem para se impulsionar a partir da lógica das 4 dimensões de recursos, né? Então a fluxonomia traz essa ideia de que a gente precisa ampliar o nosso olhar, né, para a economia e sair desse lugar limitante de associar a economia somente a dinheiro, né? Que é muito comum isso, né? Exatamente. A gente associa, quando se fala economia, a primeira palavra que vem à cabeça é dinheiro. É, né? Dinheiro. Isso é clássico. Mas aí então, a fluxonomia nos convida a dar esse passo atrás, entende? Você explica pra gente, porque assim, eu sei o que é que eu tô estudando com a Lala, mas eu queria... sim, é maravilhoso, né? Eu tô no básico, tô na introdução ainda, mas eu queria que você explicasse para todo mundo, né, o que são essas 4 dimensões e qual é o grande diferencial de olhar para um negócio em 4D, como a gente fala, em 4 dimensões. O que é isso? Tá. Olha, pensar um negócio em 4 dimensões é a gente ampliar a nossa potência, né, não só de acesso aos recursos que a gente precisa para desenvolver os nossos negócios, como também a nossa potência de apoiar outras iniciativas em 4 dimensões, porque nós temos muitos recursos, né, disponíveis, mas a gente não consegue perceber simplesmente por falta de costume de olhar, né, com essa lente da 4D, como a Lala fala, né? As 4 dimensões é o seguinte: a Lala nos convida, né, a ampliar o nosso olhar e olhar para aquilo que realmente está em jogo no processo das relações econômicas, né? O dinheiro em si ele não tem valor nenhum, a não ser, ele só tem valor quando ele está em movimento, quando ele te possibilita, né, adquirir algo, né, ter acesso a algo. Então o que a gente precisa é, na verdade, do poder que o dinheiro tem de nos dar acesso, né, a alguma coisa. Você não quer o dinheiro, você quer a viagem, né? Você não quer o dinheiro, você quer o jantar num restaurante, né? Você não quer o dinheiro, você quer o acesso à mobilidade, né? O carro, ou enfim, né? Então, o que a Lala propõe? Que a gente olhe para os recursos em si, o que a gente quer, né? Ou seja, quais são os recursos que estão disponíveis, né? Então, ela dividiu em 4 dimensões, né? Sendo que a gente começa sempre a leitura do mapa 4D a partir dos recursos da dimensão cultural, que são todos os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, os nossos dons, né? O nosso potencial criativo, né? Nessa dimensão cultural,
mora a economia criativa, que é todo o nosso potencial do que tem por vir, né? Daquilo que a gente adquiriu como conhecimento na vida. Né? Essa é uma dimensão de recursos intangíveis e exponenciais por natureza. Né? Aí a próxima dimensão da mandala é a dimensão dos recursos ambientais, que são recursos tangíveis, né? E são recursos relacionados ao ambiente, às necessidades que a gente tem que são do ambiente, né? Então, que são recursos de equipamentos, recursos relacionados à estrutura, né? Ou seja, casa, espaço físico, mobiliário, né? Equipamentos de trabalho. Então, esses são recursos que já são mais limitados, mas se tornam exponenciais quando colocados em fluxo. Então, essa que eu acho que é a grande pegada, né, da fluxonomia. Né? E a dimensão seguinte é a dimensão social. Né? Essa é a dimensão onde as relações acontecem. Né? Então, é a dimensão onde mora todo o nosso network, toda a nossa rede de contatos. Né? Então, essa dimensão é a dimensão da economia colaborativa, é onde os processos de gestão acontecem, né? Onde os processos de tomada de decisão, tudo acontece nessa dimensão. E a quarta dimensão, a dimensão social também é exponencial, né? Cada nova pessoa que a gente conhece é uma rede inteira que chega a entrar em contato conosco, né? A partir de uma pessoa. E a próxima dimensão é a dimensão financeira, que é onde moram as multimoedas, né? Então, todas as moedas relacionadas a processos de troca, né? Então, as criptomoedas, as moedas complementares, o real, né? O dólar, enfim. E o tempo, que eu acho que esse também é um ponto que, para mim, é um grande diferencial da fluxonomia, é considerar o tempo como uma dimensão financeira. E realmente o único recurso não renovável que a gente tem na nossa vida, né? Cada segundo que passa foi, não volta. Então esse é o recurso, não volta mais, o recurso mais valioso que nós temos. Sim. Né? E que muita gente não se dá conta, né? E muita gente não se dá conta. E é isso que a gente vende o tempo todo, né? Exatamente. Exatamente. Cortou um pouquinho, mas eu acho que vamos... Bom, vamos lá. Melissa, tá aí. Nesse aspecto do 4D, né? Falando do diferencial da fluxonomia, das 4 dimensões, diferenciando do tripé da sustentabilidade, que tem essa dimensão a mais, que é a dimensão cultural, intangível, né? Que são coisas que eu vou trazer para uma coisa mais aqui, mais, vamos dizer, simples, tá? Ver se eu estou indo pelo caminho certo. Trazendo para um plano assim, bem simples, de todo mundo, assim, de nós todos, né? Pessoas comuns que estão aí. Muitas vezes a gente não se dá conta dos recursos que a gente tem, né? Sim. Muitas pessoas que são, por exemplo, você é uma empreendedora social, mas você tem muitos outros recursos, né? Sim. Que estão dentro de você, que você usa, você pratica no seu dia a dia, mas muitas vezes você nem, antes de conhecer a fluxonomia, talvez você não se desse conta que você tivesse tantos recursos. Certeza. Você consegue explicar pra gente aqui, para o público do Projeto Araras, o que seria isso? Quais são esses recursos que muitas vezes que como não são recursos profissionais per se, assim, né? São outras coisas que a gente faz, mas que muitos são recursos, né? Que são recursos, Então, fala pra gente o que é isso, porque foi uma coisa que eu aprendi no Gaia, né? O meu primeiro módulo foi o módulo econômico, eu fiz a minha formação em Terra Una, e já entrei assim, sem saber o que era no módulo econômico, e eu sou uma pessoa de humanas, né? Então você já viu. Mas dali foi muito transformador, e eu aprendi isso.
né? Aham, De olhar para outras coisas que a gente sabe fazer e não leva em conta. Então exato, passo para você essa exato. bola. Que bom, que bom. Podemos trocar uma bola sobre isso. E aí você vai trazer teu olhar junto. Olha, dos recursos culturais, né, que mais surpreendem as pessoas quando estão fazendo o seu mapeamento 4D, né, é de perceber que habilidades como empatia, potencial de escuta, é, possibilidade de simplesmente de se disponibilizar a estar junto, né, em grupo, né, para sustentar alguma cocriação que vai acontecer, que esses são recursos imprescindíveis nas novas economias. Né? A gente está cada vez mais criando espaços onde a reconexão do ser humano, né, e a construção dos vínculos seja a força do processo. Né? O que Uhum, acontece é que a gente vem vivendo uma série enfim, de desconstrução, né, do nosso maior potencial, que é o nosso potencial de se relacionar. Né? Então a gente vem ao longo das últimas décadas, né, aprendendo que a gente precisa desconfiar do outro, aprendendo que a gente precisa estar separado, porque a gente precisa competir por um espaço que é único, que não tem para todo mundo. A gente tem uma lógica de escassez, né, implantada no nosso sistema. Né? Então uhum, a uhum, gente precisa agora começar a construir tijolinho por tijolinho de uma nova visão. Né? uhum, E essa nossa uhum, nova visão, eu acredito que ela tá estruturada, ela está baseada na nossa potência de voltar a confiar uns nos outros, simplesmente confiar, sabe? uhum. Desapegado do resultado. Já ouvi muito assim, ah, mas e se me passarem a perna? Gente, se passar a perna, quem passou a perna é que é o problema dele, coitado, né? Ou dela, né, Aham, coitada, que passou a uhum, perna, enfim, uhum, ela vai lidar com isso, né? Assim, qual é a questão nossa? É a gente conseguir mudar a nossa posição no mundo e o nosso olhar sobre a vida, né? E as nossas relações. Então, o resgate do poder de confiança uns nos outros, né? E daí a gente voltar a construir vínculos, né? Vínculos afetivos, né? Vínculos onde a gente deseja se cuidar mutuamente, é um lugar, na minha visão, que é revolucionário e que a uhum, dimensão cultural traz com muita clareza, né? Que ela está uhum, falando dessa subjetividade do nosso potencial, todo o nosso potencial subjetivo não é considerado na economia tradicional. E é uma loucura, uhum, porque a economia tradicional, né, usa desse potencial né, criativo de uma forma analítica, né, e sistematizada para fazer uso de uma série de outras, enfim, necessidades, né, para atender a sim. outras necessidades. Mas a gente tem essa mesma potência a partir de uma nova lógica, né, a partir de um olhar da abundância, né, a Uhum, partir de um olhar de que a gente juntos tem condições de fazer, de transformar, sim, né? sim. Maravilha. Maravilha. E a gente tá nesse momento de transição, né? Que uns chamam de crise, a gente prefere chamar de transição, que está sendo um pouquinho desafiador, né? A gente está vivendo uma polaridade muito grande no mundo inteiro, não só É aqui, isso. né? Muitas coisas assim estão acirradas, né? Porque o planeta está passando pela pandemia, a gente É, é assim uma coisa diferente para a nossa geração, né? Nunca vivenciamos é, isso. é, E são muitos desafios ambientais e sociais e econômicos, enfim. E é um momento que a gente precisa fazer essa transição com esse olhar, né? De que claro, é junto, claro. não é separado, né? Eu acho que isso é É, é, importantíssimo, né? A gente entender isso.
sentir isso, embora É, muitas vezes é, seja desafiador, né? Que a gente tem a é, tendência de reagir a tudo, né? E tem que. é. Enfim, Melissa, tem tanta coisa para te perguntar que eu acho que uma live não ia Ah, dar. Mas enfim, deixa eu mudar um pouquinho e falar de um outro, do teu, de um outro projeto teu, do teu empreendimento, que é o social contemporâneo, né? Onde você isso, faz redesign de negócios, né? Conta pra gente isso como é que é mesmo. redesenhar um negócio. Então, o que hoje a gente está fazendo na jornada dos empreendedores do Reconomy, né, são novas formas de redesenhar negócios também, né? Uhum, Pela Social, a Social nasceu já em 2014, quando eu comecei a perceber, né, com um pouco mais de clareza, né, por que caminho eu queria me desenvolver, né? uhum, E eu percebi que era isso, redesenhar negócios a partir de uma lógica, de um pensamento de uma cultura regenerativa. Né? Falei assim, então esse é o caminho que eu quero seguir, então eu vou começar a me lançar e entender como fazer isso. Então, existem algumas formas diferentes. Hoje eu trabalho com pequenos empreendedores, tá? uhum. Especificamente no desenho deles, né? E trabalho, volto a num processo de cura, né, a me relacionar com as grandes empresas Sim. também, redesenhando, a partir da lógica regenerativa, projetos internos dentro dessas empresas. Né? Então, trabalho muito trazendo, né, a lógica e a forma de olhar, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, para dentro da empresa, em modelagens né, em uma linguagem, né, em que a gente possa construir um plano de trabalho, né, com os colaboradores, né, nessa direção dos Objetivos de Desenvolvimento Uhum, Sustentável, que são objetivos que estão aderentes, né, com a lógica sim. regenerativa, né, com a ideia da cultura regenerativa. Então, eu trabalho muito dentro de empresas grandes nessa linha, né, de trabalhar planos né, de médio e longo prazo de implementação de ODS dentro das Uhum, empresas, e trabalho também desenvolvendo conselhos de desenvolvimento territorial. Então, cocriação, né, e cogestão dos conselhos de desenvolvimento territoriais dentro de grandes corporações. Então, essas tá. são duas frentes muito fortes da social contemporâneo dentro de corporações. Uhum, Com microempreendedores, a gente consegue olhar a modelagem de negócio como um todo. uhum. Né? Então, a gente consegue fazer o redesenho completo. Grandes corporações é uma Claro, outra estrutura e é uma outra complexidade. claro. Né? Então, a gente vai literalmente construindo caminhos para que esse olhar e essa cultura regenerativa comece a ser, né, disseminado dentro da estrutura da empresa. Uhum, Então, são essas duas vertentes. Né? Uma é modelagem completa do negócio a partir do redesenho, a partir do olhar regenerativo, né? E a outra uhum. é através de programas internos com a agenda dos ODS para construir cultura. Né? Tá, Então, essas são as duas formas que eu atuo atualmente. tá. E também pode dar uma consultoria para um negócio que nem nasceu ainda, que está nascendo. É Sim, tirar sim, sim, sim. ele já fazer ele nascer Exato. nessa forma, né? Isso, exatamente, É, exatamente. Eu posso fazer esse caminho com o empreendedor inteiro, uhum, entende? uhum, uhum. Então, gente, para quem está pensando, para quem está tendo uma ideia de negócio, né, já é aí uma direção, um Ah, norte, né? Lembrando que eu e uma vou coisa para. importante, fala. Não, é Desculpa, só para desculpa que lembrar para quem você. está assistindo e pode ficar tenso, eu vou botar todos os links, todas as referências na live gravada. Então, assim, todo mundo fique calmo, que vai ter tudo, todos os dados vão estar no post, tá? Desculpa, Melissa, te Que cortar. bom. Imagina, querida. É, voltando só um pouquinho nas ODSs.
né? No ano sim. passado, no nosso vigésimo festival, a gente falou bastante sobre Uhum, ODSs, né? Mas uhum. para que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Da Para ONU. serem Isso, implantados até 2030, né? isso. Então, só para relembrar, no nosso feed tem postagens sobre as ODS e tal. Nós tivemos um convidado que falou sobre isso, mas só para relembrar, assim, basicamente, né? Claro que você não vai falar das 17, mas assim, só para você exemplificar para a gente o que é uma ODS, né? Vou dar um exemplo assim Uhum. das 17, as que são mais presentes assim na modelagem de negócios regenerativos. Tá. Bom, os ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU desenhou, né, que já estão descendendo da primeira fase, né, que foram as metas do milênio, que eram 8 metas do milênio, né, que começaram em 2000, nos anos 2000, Uhum, e elas estavam vigentes até 2015 e tiveram pouca aderência, né, do universo corporativo em geral, né, durante esses primeiros 15 anos, e que elas uhum, também já descendiam da Agenda 21, que nasceu na Eco 92, né, sim. quando foi o primeiro grande encontro, né, das nações para olhar para uma agenda proativa, né, em termos de sustentabilidade. Então, em Uhum, 2015, as Nações Unidas se encontraram para refazer, né, essa agenda que começou lá atrás, na Agenda 21, e eles desenvolveram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, na verdade, literalmente um objetivo, assim, o uhum, objetivo de acabar com a miséria no mundo. Né? Um dos objetivos é esse. E aí, dentro desses objetivos, tem uma série de metas. Então, são sim. 10, 15 metas por objetivo. Então, são metas Uhum, bem específicas, né? E que quando você lê, dá uma sensação de que é algo muito distante do ser humaninho físico, uhum, nós, né? sim. Assim, parece que são coisas relacionadas às nações ou grandes conglomerados que podem fazer esse movimento. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve na Social Contemporâneo é justamente traduzir isso para todos nós. Como que a gente cuida Maravilha. desses mesmos objetivos no nosso dia a dia, sabe? Porque lá nas Uhum, metas realmente parece que é muito distante, sabe? Tem metas assim do tipo, as nações precisam, né, fazer, sei lá, diminuir a linha de pobreza, né? uhum, Aí é uma coisa muito, né, ampla. Então, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida e como a gente, quando temos negócios, né, como podemos aplicar isso nos nossos negócios? Então, esse é um pouco do trabalho que a Social Contemporâneo desenvolve, né? maravilha. De apoiar o empreendedor a perceber aonde está a sua conexão com aquela meta e Uhum, mais, como que na sua modelagem de negócio ele pode inserir em tarefas, né? Que de uhum, alguma forma colaborem, né, com um caminho construtivo numa determinada direção, também criando pequenas metas internas no seu negócio, né, indo para certo. alguma determinada direção que faça sentido para ele, né. Uhum, As metas, elas são todas, os objetivos são todos muito atrelados entre si, então se uhum, você adota no teu negócio, sei lá, 3 ou 4 objetivos que têm mais consonância com o tipo de negócio, eles inevitavelmente vão estar esbarrando e beneficiando outros objetivos, né? Eles não são uhum. separados, como nada no mundo é separado, né? Somos todos Todos, interconectados, sim. interdependentes, e cada movimento que a É, gente faz contribui, né, com um é, movimento muito maior, é um né? dos princípios da economia regenerativa, né, Melissa? Exato, exatamente, exatamente. A interdependência, a gente É, perceber, né, com clareza a nossa interdependência uhum, e conseguir, né, abrir mão da visão mecanicista de mundo que a gente vem adotando ao longo, né, das últimas décadas e começar a ampliar para uma visão sistêmica de mundo, né, uma uhum, visão onde a natureza, né, é que rege o processo de crescimento, né, e de desenvolvimento. uhum. Maravilha.
Hum. Consegui te responder? Nossa, super! Você tá me dando uma aula, tá nos dando uma aula aqui para mim e para quem está assistindo, né? E para os Imagina, próximos que vão assistir. imagina, Assim, tô, assim, em nome do Projeto Araras, assim, super grata por essa oportunidade. imagina, E imagina. Melissa, você também tem um outro lugar, né, um outro empreendimento, né, que é a Terra, A né? Terra. E a Terra, não, é assim, é legal. Eu só fazer uma. Quando eu fui para o Gaia, né? Eu fui para lá, eu comecei em 2017, julho de 2017. E fiz assim em sequência os módulos, né? Porque eu me apaixonei assim, e eu só pensava no próximo módulo, né? E eu ouvia falar de você, sabe, lá. É mesmo? Nossa, porque todo gaiano, né, que sai e faz projetos, assim, a maioria, né, graças a Deus, faz muitos Uhum, projetos maravilhosos, né? E eu ouvia falar de é. você lá. Ah, Ai, que isso, né, ela fez a delícia. terra e a terra, sabe, assim, muito legal. Eu só fui te conhecer aqui, acho que no ano passado, lá no Conecta, né? Mas assim, Sim, você sim. eu já sabia, né, que você era uma Carinho. gaiana, assim, das... Mas, enfim, voltando para a Terra, literalmente, conta pra Sim, gente um pouquinho, né, o que é a sim. Terra, assim? Que é um Tá. novo negócio, a Terra já é toda feita baseada em todos esses É, princípios maravilhosos, né? Você conta só um pouquinho, você conta um exato. pouquinho pra gente? Conto sim. A Terra nasce assim do encontro de algumas pessoas que, não sei se você já chegou a ouvir falar, mas a Catete 92 foi uma das primeiras casas colaborativas no Rio de Janeiro, né? A Catete funcionou em 2014, 2015. E foi justamente na época que a Social Contemporâneo nasceu, e a Social nasceu dentro da Catete, né? Uhum, Nasceu a partir da possibilidade daquele espaço criativo. uhum, E, e aquele espaço foi, para mim, um lugar muito revolucionário, sabe? A Catete, uhum. ela convidava a gente a estar num lugar tal de confiança com. Tá cortando um pouquinho. Cortou um pouquinho. Ai, você tão bem para mim, tô conseguindo te Cortou um ouvir tão pouquinho. bem. E agora? Melhorou? Foi, agora foi. Tá conseguindo Melhorou, me melhorou. ouvir? Tá? Tô te Então ouvindo. tá. Então, aí a Catete foi um lugar muito decisivo para mim, né, de perceber como as relações aconteciam, como a casa se sustentava. Ela era absolutamente inteira em retribuição consciente. Então, a casa se sustentava financeiramente, ela precisava fechar todo mês R$ 8.000, e ela se sustentava a partir dessa retribuição consciente. Isso tudo para mim era muito novo, e, e eu achei aquilo extremamente instigante. Quando a Catete fechou, é, houve um movimento chamado Transborda 92, Hum, que foi um movimento em que eu participei bastante, junto com mais algumas outras pessoas, que era como que a gente transborda a inteligência que foi criada na Catete, né, para novos campos, né? Então, o Transborda foi um movimento que começou a buscar um espaço para ancorar, chegou a ficar um tempo no Cosme Velho, no hostel do Cosme uhum, Velho, e depois esse espaço se finalizou e a gente estava tentando entender como é que essa rede iria continuar, essa inteligência iria continuar atuando. E aquelas poucas pessoas que estavam juntas com esse objetivo começaram a se questionar: a gente consegue criar um campo subjetivo de encontro dessas inteligências ou a gente precisa necessariamente de um espaço físico? E essas eram um pouco das reflexões. E eu, como empreendedora da social contemporânea, precisava de um espaço físico. Eu senti essa uhum. necessidade e eu me juntei com uma parceira e nós alugamos uma casa que veio a se tornar o Espaço C, que veio a se tornar a primeira sementinha da terra, que ficava aqui na Vila do Largo, no Largo do Machado. Uma casa deliciosa que em 2017 foi palco de muitos laboratórios, desde criptomoedas sociais,
muitos encontros de cidades em transição, muitos encontros de vários gaianos, né, comunicação não violenta, vários gaianos em várias formas diferentes, né, com Dragon Dreaming, com constelação familiar, fizeram uso desse espaço, onde era o escritório da Social e o escritório do Fala Brasil, e foi um lugar assim, muito frutífero. E o que a gente percebeu? A gente estava cada vez mais, o grupo, né, esse grupo iniciador da Terra, estava junto desde a época da Transborda, e a gente percebeu que a gente precisava de um campo cada vez mais amplo para aprofundar em fluxonomia 4D. A gente queria entender como aplicar fluxonomia 4D em um projeto, que a gente não tinha aplicado ainda. A gente precisava de um campo para aplicar holacracia, né, modelos horizontais de governança, para aplicar organizações prósperas, que era o trabalho que a gente estava desenvolvendo junto com o Oswaldo na época, com a criação do Abundante, da comunidade da Prospera, e um lugar onde a gente pudesse estar olhando para as nossas relações através da comunicação não violenta. Então, a gente entendeu que esses eram pilares importantes de investigação e que lá o espaço C já ia ficar num tamanho limitado. E aí surgiram 2 gaianos incríveis também, que eram sócios dessa casa, que abrigou a Terra por 2 anos, né? E resolveram chegar junto e nós ocupamos o casarão, né, da Rua das Laranjeiras por 2 anos, experimentando essa específica que nasce com o nome Terra, transição de empreendedores em rede rumo à abundância, né? E com um propósito que passou um tempo sendo gestado por nós, e o propósito maior que nós descobrimos que era o propósito da Terra era como, né, uma rede de empreendedores estaria unida, né, com o propósito, unidos pelo propósito de cuidar da vida a partir do despertar de uma nova consciência. Então, como iríamos empreender as nossas iniciativas a partir desse olhar, né? E lá a Casa Terra abrigou loja colaborativa, coletivo de brechós, 2 restaurantes, inúmeras consultorias, muitos eventos, né, acontecendo, workshops acontecendo toda semana. Então, uma casa muito viva, sabe? Cinema em transição, o próprio Cidades em Transição, né? Enfim, foi uma casa muito viva que trouxe muitas oportunidades para todos nós. Hoje, a casa, a gente agora na pandemia decidiu que entregar a casa, né? Então, a gente está fazendo isso agora, estamos ainda no gerúndio, estamos entregando a casa. Né? Mas o processo com a Terra continua, né? Então, o Reconomy é uma iniciativa da Terra, né? O Território Fértil, que é uma iniciativa, uma rede de comércios e serviços locais de Laranjeiras e Cosme Velho, é uma iniciativa que nasce muito da lógica da Terra. O Coignições, que é o encontro de empreendedores, toda quinta-feira de manhã, para se apoiar, para criar um sistema de palpitaria, né, para se apoiar nos desafios dos dias. Todas são iniciativas que continuam, né, a partir, né, do que a Casa Terra Física proporcionou das relações. E hoje a rede segue nesse lugar mais subjetivo, sem o ativo físico, né? Mas é isso que importa, né? Que essa rede se mantenha viva, né? E crescendo, exatamente. Né? Melissa, a gente tá com 5 minutinhos. Assim, mais uma vez eu quero te agradecer muito, muito, muito. Eu acho que você vai precisar voltar. Com muito amor e carinho. Eu imagino que assim, as pessoas estejam com muitas perguntas. Então, obrigada por essa aula maravilhosa. E eu queria que você, se você puder, o que você pode falar assim pra gente que está aqui em Araras, né? Aqui em Petrópolis, nos distritos, especificamente em Araras, e nesse momento desafiador, planetário, enfim. O que você quer deixar assim de uma mensagem pra gente? Não sei, eu tô assim, como que você vê isso assim? O que você pode dizer pra gente?
Eu quero dizer que eu quero estar junto, quero estar mais perto e quero pensar economia, colaboração, tudo aí mais perto do território. Estou muito apaixonada pelo território, tenho frequentado mais, né, a região. E eu quero dizer que estamos juntos e que a gente precisa se unir, dar as patinhas e seguir juntos, sabe? Que é só. Ai, que Eu acredito que o futuro é totalmente colaborativo e ele claro. acontece agora, né? A Sim, gente precisa fazer isso agora, porque é agora que a gente agora. constrói o futuro, né? Exatamente. E assim, alguém eu ouvi dizer que talvez você venha para cá. Isso é verdade? Eu tô nesse namoro assim, ficando cada vez mais sério. Ah, que delícia! É, alguém também me falou, né, que você está pensando em colaborar com o Projeto Araras. Isso é verdade, Denise? Sim, Então seja assim sim, quero muito. muitíssimo bem-vinda a Petrópolis, esse lugar Obrigada. maravilhoso, a Araras, esse pedacinho de paraíso, ao nosso querido, amado Projeto Araras, Gratidão, que Irene. já está vai fazer 20 anos. E Caraca! a gente está no 21º festival porque o festival começou antes da efetivação do projeto em si. Mas o projeto Que em si, incrível! como OCIP, ele se formou em 2000, ele se formou antes, né, como um grupo, mas se efetivou em 2001. Então, ano que vem a gente está partindo para o nosso aniversário de 20 anos. Que lindo! É, é, Maravilhoso! é Maioridade. maravilhoso, né? Eu entrei no ano passado, assim, já me sinto assim, né? Como se eu já estivesse aqui há muitos anos. E é um projeto muito lindo. E, enfim, venham conhecer o Projeto Araras, né? E com gente Sim, nova, sim. linda, chegando com muitos planos e muitas ideias. Muito, muito, muito obrigada, Imagina, Irene, querida. obrigada a você, Eu, viu, por a oportunidade. obrigada a você por ter nos dado essa oportunidade, dessa aula maravilhosa, dessa conversa linda. Muito, muito, muito obrigada. Tá? E seja Obrigada, bem-vinda. querida. Obrigada, obrigada mais uma vez. Um beijo grande. Beijo grande. Obrigada a todos que assistiram. Uma ótima semana. A gente tem live todos os dias essa semana, tá? Então fiquem de olho, a programação já tá no